né? E que nós possamos, devagarinho, voltarmos ao normal, né? Boa noite, Jaqueline, boa noite, Gilda. Então, mas não, nós não vamos voltar àquele normal, mas nós vamos melhorar. Porque quando as coisas chegam a um lugar que não tem mais saída, a saída é a melhora. Então, vamos confiar em Jesus, no Mestre amado, vamos confiar no nosso Pai, e temos absoluta certeza que o mundo está passando por uma transformação de amor e que vai tudo dar certo. Pedimos, Jesus, a sua permissão para iniciarmos o trabalho de estudo e culto dessa noite. E pedimos a Maria de Nazaré a proteção para todas as famílias, todos os países, toda a natureza, os animais, tudo que existe em nosso planeta que esteja sob a proteção de Maria. Pode começar, Cristiano. Elisa, boa noite. Boa noite. Instruções dos Espíritos. Bem sofrer e mal sofrer. Lacordaire. Quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria extrema. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário apoiar-se numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que Ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como um militar, e não aspireis a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia à luta. A luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que num combate sangrento. Pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os seus louros e um lugar glorioso. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte.
Bem-aventurados os aflitos pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus. Porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra. E após o trabalho, virá o repouso. Se você gostou, aproveite. Clique no sininho para receber nossas notificações e compartilhe. Então, gente, eu achei que essa introdução seria pertinente ao momento que a gente está vivendo, porque todo mundo está sofrendo, não tem ninguém que não está sofrendo essa vida, né? Porque nós estamos vivendo num mundo de expiação e provas. E o que ele nos ensina? A sermos compreensivos com as nossas provas. São amargas, são grandes, mas é o que ele disse, Deus não põe nada mais pesado em ombros frágeis. Mas é preciso que nós saibamos como vencer. E por que nós estamos vencendo aquela dificuldade que bate à nossa porta, né? Porque não adianta a gente engolir, porque aí a gente adoece. O que importa é como você reage diante das aflições, das dores, das questões emocionais, de saúde, administrativas, sociais, em todos os tipos de situações. O que importa é como você procura vencer, né? Então, hoje, nós estamos lendo o Livro dos Espíritos, nós vamos lá, Elementos Gerais do Universo. Gente, vocês lembram, nós começamos com Deus, falamos sobre tudo. Aí, nós não vamos ficar com muitos detalhes, cada um leia, certo? Porque todo mundo tem o Livro dos Espíritos. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 11, Elementos Gerais do Universo. Conhecimento dos princípios das coisas. Então, é esse o capítulo que nós vamos falar hoje. Pode colocar, Cristiano. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Elementos gerais do universo, conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria e espaço universal. São esses os assuntos que nós vamos falar sobre o conhecimento do princípio das coisas. Mas hoje nós vamos falar o conhecimento do princípio e o espírito e matéria. Os outros dois vão ficar para a próxima semana. Mas quarta-feira é sobre Jesus que nós vamos falar, tá? Pode passar. Cristiano. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Como é que formou o espírito? Quem é Deus? Como é que formou o mundo? É dado ao homem saber disso? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Por quê? Vamos pensar por que ele não permite. Pensa na época que Jesus estava. Ele chegar lá e falar, eu vou mandar para vocês o Consolador prometido, vocês vão conhecer os espíritos, vocês vão ver aviões, vão ver guerra, vão ver bomba nuclear. O homem daquela época estava preparado? Não. Hoje, o que nós estamos vendo? Que já está aparecendo mais OVNIs, estão aparecendo nos céus, coisas que nunca ninguém viu, mas que estavam escondidas, agora que estão aparecendo, e tem muita gente que não acredita ainda que o homem foi à Lua. Entenderam? Então,
tudo tem o seu tempo para descobrir, mas não quer dizer que todo mundo que habita o planeta vai descobrir todas as verdades ao mesmo tempo. Não, depende de cada um. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas. O véu se levanta para ele à medida que se depura, mas para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. Por quê? Porque à medida que nós estamos estudando, à medida que nós vamos praticar a caridade, empregar aquilo que o Evangelho nos ensina, um caminho para chegarmos ao Pai, que Jesus nos ensinou, o véu vai se descortinando para cada um de acordo com a maneira que ele estuda. Então, vamos supor, um homem inteligentíssimo, um cientista, ele vai aceitar, dentro do orgulho que ele tem, a vida espiritual? Não. Então, por que ainda nós temos dificuldade de aliar a ciência com o espírito? Porque o homem ainda acha que ele é o centro da Terra, e não é. O nosso corpo é uma veste temporária para o nosso espírito vir estagiar na Terra. E depois nós voltamos para o nosso local correto, que é a vida imortal, e lá a gente vê o que a gente fez e o que precisamos nos consertar. Pode passar, Cristiano. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Quanto mais é concedido ao homem penetrar nestes mistérios, tanto maior deve ser a sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador, mas seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz. Então, muitas vezes, sua própria inteligência o faz, muitas vezes joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e a cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. Se outras tantas são outras tantas decepções para o seu orgulho, não é? Então, é porque eles, vamos supor, eu quero ir nesta linha científica. Chego ali, eu empaco. Por quê? Porque eu tenho... ela não chega até onde eu preciso ir. E eu preciso penetrar no mundo invisível. Mas então esse mundo eu não aceito, eu só vejo o mundo material. Então fica difícil para a pessoa. Por isso que os limites da ciência é facultado ao homem aos poucos. Mas o que nós estamos vivendo agora? A grande elevação da inteligência com toda essa tecnologia. Mas o que é que ocorreu? Por que nós estamos vivendo esse vírus? Porque a nossa moral decaiu. A nossa moral não acompanhou a nossa inteligência. Então, diz que o número de suicídios é tão grande, gente, é como se fosse uma epidemia. Então, era necessário frear isso aí, era necessário frear as pessoas que estavam transformando a religião em algo obsceno, em algo desacreditando em Jesus, na vinda de Jesus, nesse Pai maravilhoso que nós temos. Então, está sendo necessário esse sacudir das nossas mentes para nós voltarmos para nós mesmos e acharmos o que é que está faltando. Por que eu estou vivendo assim? Então, eu preciso mudar. Como eu mudo? Vou começar a pesquisar. Qual que é a pergunta? O que é que está mais me incomodando? Eu quero saber por que eu nasci nessa família.
Então, eu vou ter que procurar uma resposta. Vou procurar na árvore genealógica? Ou eu vou procurar dentro da Bíblia? Ou dentro das questões da ciência? Né? E aí, na doutrina espírita, eu acho perfeitamente as respostas. Mas é você que tem que procurar. Pode continuar, Cristiano. Fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa aos testemunhos dos sentidos? Sim, se o julgar útil, Deus pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue explicar. E por meio dessas comunicações que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e de seu destino futuro. Vamos citar um exemplo fácil. O seu Eurípides Barçanufo, o nosso diretor do nosso trabalho. O que o seu Eurípides, ele era católico, apostólico romano, e o seu Mariano era espírita. E o seu Mariano lutou muito para poder ele assistir um dia às atividades espirituais da casa que ele frequentava. Aí até que um dia o seu Eurípides aceitou e foi. E lá, por pensamento, eu vou só aceitar, só que eu não sei se é o Santo Agostinho ou Santo Tomás de Aquino, se ele mandar uma resposta para mim. E, de repente, um agricultor lá, analfabeto, pegou o lápis e escreveu a mensagem para o senhor Eurípides. Aí ele passou a acreditar na doutrina. Entenderam? Então, muitas das vezes, quando a doutrina começou, usava-se as mesas levantar, acontecer casos de efeito físico, para poder chamar a atenção das pessoas. Vocês veem que hoje esses efeitos físicos são menores, as ocorrências deles. Por quê? Porque o homem já não é mais analfabeto, não precisa da incorporação inconsciente mecânica. Mecânica é quando o próprio espírito pega o braço, a mão da pessoa e ele mesmo escreve, a pessoa não domina. Ou quando a pessoa é inspirada, ela escreve. Entender, gente? Então, tudo tem a época para poder aparecer. Então, um homem, às vezes, que não tem cultura, mas ele não tem cultura nessa encarnação, mas teve em outras, ele tem condição de escrever com o mecânico ou inconsciente total. Aí o espírito também usa os mecanismos da pessoa física para poder escrever. Pode passar. Espírito e matéria. A matéria existe de toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em certo momento? Só Deus sabe. Entretanto, há uma coisa que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que consigais imaginar o início de sua ação, podereis concebê-lo um segundo que seja na ociosidade. Então, o que está falando? Estão fazendo a pergunta, a matéria existe desde que a eternidade que Deus criou? Só ele é que sabe, nós não temos a precisão da matéria. Entretanto, que ele é modelo de amor e caridade e ele nunca esteve inativo. Então, à medida da criação dos espíritos, ele já cria os espíritos que vão habitar aquele planeta criado por ele. Então, aqueles espíritos, o planeta, ele vai ter... Quando nós fazemos uma planta de casa, a mesma coisa é feita a planta do planeta.
Então, o que vai ter nesse planeta? Que tipo de vegetação? Que tipo de sol? Qual vai a cor? O que é que os habitantes vão poder viver aonde? Que tipo de habitante vai ser? O que eles vão precisar de passar? Uma lei é irrevogável. Todo mundo, em todos os planetas, seguem os mesmos passos uns dos outros. Mineral, a água, como é que chama a pedra lá? Esqueci o nome, e até chegar no hominal. Só que, dependendo do planeta, esse homem tem variedade no corpo, mas geralmente é hominal, igual nós somos. Mas esse pode ser, às vezes, azuis, pode ter uma coloração diferente, dependendo da atmosfera, pode ter uma altura diferente, uma maneira que ele recebe dentro do fluido universal próprio daquele planeta, ele tem uma condição um pouco diferente da nossa. Mas a evolução é a mesma coisa. Muito bem. E Deus, hoje, eu pensei assim, se Deus criou a matéria para que ela pudesse servir de habitação para o espírito, essa matéria também vai se transformar. À medida que esse espírito começar a evoluir, essa matéria vai se transformar para melhor. Então, aí nós vamos diminuir a comida de carne, nós vamos não estragar mais a natureza, nós vamos viver uma vida em que a sociedade não vai expoliar o mais pobre, todos vão ter direito a uma educação, né? E as atividades sociais não vão ser mais de disputa, igual a gente vê num campo de futebol, né? Não vão ser mais de disputa, vão ser para cada grupo mostrar as suas habilidades, como se fosse um festival em que vai reunir o povo e ali eles vão mostrar as habilidades dele, para poder a gente ver. Então, estudo sobre as plantas, estudo sobre o sistema solar, e tudo de maneira diferente do qual nós vivemos até hoje. Pode passar, Cristiano. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os nossos sentidos, que é impenetrável. Estas definições são exatas? Do vosso ponto de vista, são exatas, porque não falais senão do que conheceis. É claro, nós conhecemos. O meu corpo não pode atravessar aquela parede, mas meu perispírito e meu espírito pode. Né? É tanto que de noite, presos ao cordão prata, nós vamos a certos lugares, não podemos passar da altura da atmosfera terrestre. E também, dependendo do que nós pensamos de dia, de como nós vivemos, nós vamos para aqueles lugares que nós estamos mais acostumados, né? Então, mas a matéria existe em estados que vos são conhecidos? Pode ser, por exemplo, tão etéreo e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria, embora para vós não o seja. Entenderam? Então, quer dizer que, às vezes, eu não... Porque meus sentidos, eles estão presos a essa matéria. Então, é mais difícil eu enxergar por esses sentidos materiais, algo que é mais sutil do que aquilo que a gente viu e aquilo que a gente tem para comparar. E a nossa matéria, à medida da nossa evolução, ela também vai ficando mais sutil,
menos pesada, menos feia. Nós vamos ficar mais belos, nós vamos ficar um pouco mais altos, vamos ficar assim, de acordo com o tipo de clima, nós vamos ter aquele tom de pele, igualzinho quando os homens começaram a fazer as migrações para os países gelados, vocês veem que o povo lá tem olho claro, a pele é branca. Por quê? Porque eles se adaptam mais ao gelo. Na África, por causa dos espinhos, os cabelos tiveram que encaracolar. Isso é anatomia. Tiveram que encaracolar para não ficar preso. E como? Para aguentar aquele sol tórrido, a cor da pele, a melanina, ficou maior. E o brasileiro, o que nós vemos de maravilha no povo brasileiro? Essa mistura de todo mundo e virou esse povo bonito, que está tudo aqui vendo aqui, ó. Todo mundo bonito. Olha lá, Rogério. Então, vamos seguindo. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, a matéria aprisiona, é a cruz do espírito. Entendeu? A cruz do espírito é a matéria. Quanto mais evoluído o espírito, mais a matéria dele é quintessenciada. Enquanto que quanto mais bronco é o espírito, o corpo também dele tem aquela conotação de espírito que ainda não evoluiu. Então, a matéria é o instrumento de qual o espírito exerce a sua ação. Deste ponto de vista, pode-se dizer que matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual sobre o qual atua o espírito. Então, a matéria é o agente, né? Vamos. E o intermediário com o auxílio do qual, sobre o qual atua o espírito. Nós temos o nosso intermediário, qual que é? É o perispírito, não é? Não é ele que nos liga, mas antes do perispírito, entre o corpo e o perispírito, nós temos o duplo etérico, que é onde ficam nossos chakras. Então, no duplo etérico, quando nós falecemos, o duplo etérico também desaparece, mas o perispírito, não. E o espírito vão para o lugar que é próprio. Tá. O que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. A inteligência é o espírito. O nosso corpo sem espírito é robô. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, visto não ser uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Então, para os espíritos, ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então, não tem palavra para definir a natureza íntima do espírito. O espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas ambos se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Agora, vocês veem que para o espírito, se todos os espíritos foram feitos simples, e cada um teve que andar para evoluir, então, à medida que o espírito evolui, a inteligência também. Agora, dependendo do vida que nós também estamos vivendo, o espírito fica ali, mas a inteligência, muitas vezes, fica embotada. Por quê? Porque nós abusamos da nossa inteligência em outras encarnações, então precisamos perder os meios de nos comunicarmos. Então, nós aproveitamos a nossa inteligência para fazer algo de melhor agora.
para podermos, na próxima encarnação, a gente não vir em situação mais difícil, para compreender, né? Ela é um atributo do espírito, mas ela também tem que evoluir. Não inventou a roda, não inventou o avião, não inventou a bomba. Então, à medida, mas às vezes é só no ponto científico, mas não evoluiu no moral. Então, a humanidade está passando por um momento mais difícil para ver se a moral acompanha o desenvolvimento intelectual. Tem mais, Cristiano? Tem. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Ambos são distintos, mas a união do espírito e da matéria é necessário para dar inteligência à matéria. Entendeu? Por que nós falamos? Andamos, estamos vivendo, fazendo as coisas, porque o nosso espírito dá inteligência para a nossa matéria. Então, quando você faz um robô, ele vai o quê? Apenas imitar o que está no cérebro dele, que as pessoas gravaram. Ele tem uma inteligência própria de quem o criou. Diferente da nossa inteligência, que ela é adquirida à medida da nossa evolução. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designadas por esse nome. É necessária para vós, porque não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria. Entenderam? Vossos sentidos não foram feitos para isso. Os nossos sentidos foram feitos para trabalhar com a matéria. É tanto que quando nós vivemos durante o sono, viagens astrais, a gente pode ir consciente e não lembrar depois, pode ir consciente e lembrar, ou então a gente lembra de fragmentos daquilo que mais nos impressionou. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode, sem dúvida, pelo pensamento. Entendeu? Pode. O pensamento pode criar tudo. Haveria, assim, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Estes três elementos constituem o princípio de tudo, o que existe, a trindade universal. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, muito grosseira, para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, sob certo ponto de vista, se possa classificar o fluido universal como elemento material. Ele se distingue deste por propriedades especiais. Se fosse realmente matéria, não haveria razão para que o espírito também não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É o fluido, a matéria é fluido, como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inúmeras combinações com esta e sob a ação do espírito para produzir a infinita variedade das coisas que não conheceis senão uma ínfima parte. Este fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiria as propriedades que a gravidade lhe dá.
Entendeu? Então, o nosso corpo, gente, ele é formado por milhões de células, de partículas que se unem, né? E desde os princípios. E elas foram se agregando e se adaptando à maneira da época em que nós começamos a viver. Seria este fluido que designa pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Então, o fluido universal é que, de acordo com o planeta do qual nós habitamos, nós também temos as consistências de acordo com este ambiente para podermos nós agregarmos a matéria e darmos o corpo para que o espírito possa habitar. Já que o próprio espírito é alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar estes dois elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não fere os vossos sentidos, que é os nossos sentidos que nós temos. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria que não é inteligente e vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem é a conexão dessas duas, que não são desconhecidas, quer elas tenham ou não uma fonte comum, e os necessários pontos de contato, quer a inteligência... Pode passar, Cristiano. Tem existência própria, ou seja, uma propriedade, um efeito, quer que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade. Ignoramos. Elas se nos revelam distintas, razão porque as admitimos, formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas pelos atributos especiais. É essa inteligência suprema que a chamamos de Deus. Então, a inteligência suprema de Deus criou a matéria e o espírito, né? Então, quando forma a Terra, ela se enche de um plasma. Depois da erupção, chuva, trovão, vulcão, tudo, erupções, tempestades, nevascas, gelo, tudo isto. Então, quando a Terra vai começando a trazer a vida, ela é constituída como se fosse vamos pensar numa gelatina. Então, nessa gelatina estão todos os princípios de vida que vão existir neste planeta. Quer dizer que, muitas das vezes, quando nós começam a aparecer doenças, elas já estavam lá. Só que com os nossos pensamentos, a nossa maneira de ser do mundo, o que fez? Atraiu para que ela venha. Para o homem ver que ele pode ser inteligente, mas ele precisa de algo superior a ele, que é Deus. E é isso que nós estamos vivendo hoje, uma vida onde Deus não existe, onde Deus não tem mais aquele significado. Jesus perdeu... vamos pôr no carnaval,
o diabo arrastou Jesus no chão. Aquilo ali foi um marco muito doído, né? E foi uma coisa muito difícil de se ver o que se faz com um mestre maravilhoso que veio à Terra nos ensinar o amor, e eles mostram aquelas imagens difíceis de enxergar de um carnaval, né? Então, vamos pensar melhor o que nós estamos fazendo da nossa vida. Terminou, né, Cristiano? Ou não? Ah, tá. Então, vamos terminar essa. Agora, vamos entrar com a parte do Miramês, que é a explicação. O mistério da divindade. O mistério da divindade. O mistério da divindade está distante da compreensão humana por faltarem ao homem sentidos para tal. As sequências misteriosas dos espíritos a Deus são infinitas e os caminhos são igualmente sem fim. O crescimento da alma vai lhe dotando de poderes, de sorte a conhecer mais profundamente o mundo espiritual e as leis que governam toda a criação divina. Todavia, essas leis são agentes movidos pela sua poderosa mente que abrange toda a extensão universal. No estágio em que nos encontramos, encarnados e desencarnados, não devemos pensar em conhecer a intimidade de Deus. É, pois, querer saber que não existem mistérios para o espiritualista. Como se enganam esses nossos irmãos? Quanto mais nos conhecemos, mais sabemos que nada sabemos, em se falando das dimensões que se escondem nas dobras da escala evolutiva e nos segredos da divindade. Os que dizem conhecer tudo, nada sabem. São pseudo-sábios diante da sabedoria maior. E lhes falta humildade e as primeiras chaves do conhecimento das regras de viver em harmonia consigo mesmo. Certamente que é o orgulho se movendo em seus sentimentos e a vaidade egoísta iludindo seus corações. Quando Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, afirma que fora da caridade não há salvação, está nos mostrando que o ambiente da benevolência prepara e nos ajuda a despertar os talentos internos, de maneira a observarmos outras nuances das leis que até então não tínhamos percebido. A caridade, em todas as suas feições, é força divina no divino aprendizado de todos os espíritos. É luz nas mãos de quem deseja ser iluminado. É chave que abre muitas portas do saber, porque a caridade é, por excelência, amor. Quem quiser conhecer mais um pouco dos mistérios de Deus, que faça a viva caridade, que ela dotará esse trabalho de poderes para essa visão interna, de sentidos apropriados para compreender os efeitos das leis divinas. Tem mais, Cristiano? Então, vocês estão entendendo? Fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque é com ela, é com o outro, é que eu aprendo. Eu tenho que estudar, eu tenho que ter um aprendizado sobre a vida espiritual. Mas essa experiência maior vai ser dada para mim na caridade. Porque eu escuto o outro, eu sirvo o outro, eu faço as coisas pelo outro, às vezes não recebo muito obrigado, às vezes recebo um tapa na cara, às vezes nos xingam, mas dependendo do nosso comportamento diante disto, nós estamos fazendo o quê? Aprendendo a compreender, aprendendo a ter benevolência,
aprendendo a perdoar, aprendendo a conhecer que todo mundo não é igual a mim, que todo mundo tem o direito de pensar como ele é, e eu não posso interferir, a não ser que eu possa apenas falar do que eu sei, mas sem ferir o outro, que não quer muitas vezes me ouvir. Outra coisa valiosa que recomendamos para todas as criaturas é o exercício da oração. Não devemos esquecer a prece em todas as circunstâncias. Ela desata e desenvolve os fios dos pensamentos, impulsionando-os em todas as direções, de acordo com os sentimentos que os geraram. Tem a capacidade de recolher os frutos na mesma dimensão que foram emitidos. Nós somos mundos de mensuráveis qualidades a se desenvolverem, dependendo do que quisermos fazer delas, do nosso esforço e fé nas nossas realizações para o bem próprio e da coletividade. Se estais em busca de mistérios que muito te atraem, na verdade te dizemos que existem muitos mistérios no mundo íntimo de cada criatura. E eis aí a grande oportunidade de estudarmos a nós mesmos e nos deliciarmos com os nossos tesouros íntimos. O amor é qual um sol, que se divide em variadas virtudes. Vamos observar esse fenômeno maior dentro de nós, com honestidade, nas boas ações, que os véus vão caindo em sequências para suportarmos a serenidade, dominarmos a consciência. Esses são os mistérios menores, representando uma universidade onde deveremos permanecer por um tempo que não podemos determinar. Despertemos para este trabalho louvável e dignificante que nós conhecemos a nós mesmos, porque conhecer a divindade, como pretendemos, somente será possível depois que nos tornarmos espíritos divinos. E mesmo assim, vamos encontrar em nossos caminhos de luz mistérios e mais mistérios a desvendar. O que haveremos de fazer com amor e alegria espiritual. Que Deus nos abençoe nessa jornada infinita do acordar para a luz. Então, quer dizer, quanto mais a gente evolui, nós temos que evoluir mais. Não paramos de evoluir. Não paramos. Terminou, né, Cristiano? Então, vamos fazer a nossa oração, agradecendo ao Mestre amado essa assistência espiritual do qual ele nos deu, para que nós possamos, nesse instante, unirmos ao coração de Maria de Nazaré, que soltam raios de luz fulgurantes, iluminando todos os pontos do planeta, curando todas as doenças, alimentando as almas com fome, ajudando aqueles que estão perdidos a se encontrarem, e que nesse instante o nosso amado Mestre Jesus nos abençoe com a sua misericórdia infinita, fazendo com que o nosso mundo interno possa nos ajudar a nós sabermos quem nós somos, por que estamos aqui, qual é a nossa finalidade, por que reajo diante de tais situações, quais são as minhas dificuldades que preciso vencer. Eu tenho que ser o meu juiz, Jesus. Então, nos dê as ferramentas necessárias para nós trabalharmos na nossa oficina do coração. E que o nosso coração se una à nossa mente numa só corrente de amor. E que esse amor possa transbordar além do nosso lar, além da nossa pessoa, do nosso trabalho, para unirmos ao amor transbordante de todas as pessoas neste planeta maravilhoso chamado Terra. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria de Nazaré, e a esses mentores amigos que nos ajudam hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. Jesus, que essa água magnetizada possa curar todas as doenças físicas, as doenças emocionais, as psíquicas e as doenças de nossa alma. E que assim seja, Jesus. Gratidão, gratidão, gratidão.